Bem, pessoal do canal Cláudio Gouveia, hoje eu vou estar falando para vocês algo diferente, tá? Eu comecei uma série de vídeos para elucidar um versículo bíblico que está em 2 Coríntios capítulo 3. Deixa eu pegar aqui, que eu fiz algumas anotações no livro, no caderno aqui, mas eu quero estar elucidando aqui o 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Esse 2 Coríntios capítulo 3 é de extrema importância para que as pessoas que se utilizam dessa Bíblia atual possam se livrar de estudar algumas coisas que não vai levá-los a absolutamente lugar nenhum. E esse é o grande problema. Existe uma diferença muito grande entre o ministério da morte e da condenação e o ministério do Espírito e da justiça. E essa divisão tem que ser feita por você de maneira, como que eu posso dizer, de maneira drástica, de maneira a nem sequer considerar nada, mas simplesmente focada naquilo que o Messias disse e aquilo que Paulo falou aqui. Vamos lá, o que Paulo diz a respeito disso. Ele diz no capítulo 7 do 3 de 2 Coríntios, no versículo 7 do capítulo 3 de Coríntios, ele diz o seguinte: E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorioso, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ou seja, aquilo que brilhava diante dessa já não brilha mais. Porque se o que se desvanecia teve glória, se aquilo que se apagava existia glória nisso para os israelitas, muito maior tem o que é permanente, que é o ministério do Espírito. Agora preste bem atenção, porque isso aqui é de extrema importância se você quer ser livre de fato. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia ao falar-vos em falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Essa tradução ela ainda é light, tá? Porque o que Moisés estava fazendo era ludibriando, enganando de fato. Agora vamos para o mais importante, importantíssimo, que é isso que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Vamos lá. Mas o sentido deles se embotaram. O que é se embotar? Embotar quer dizer, ficou ofuscado, ficou inacessível, ficou insensível, pois até o dia de hoje, na época de Paulo falando, e sempre, até os dias de hoje também, nós falando hoje aqui, quando fazem a leitura da antiga aliança, que não é a aliança que está no original, mas no Testamento Antigo, que era aquilo que regia, que ele está falando de aliança, mas ele está falando ele está falando de regência, no caso ele está falando de ministério, tá? A autoridade que regia as nações, que regia os seres humanos, que regia o planeta Terra, tá? Por isso que não pode ser aliança,
mas sim existia uma dominação, um ministério que regia isso, tá? O mesmo véu permanece. Vou repetir para vocês entenderem quão grave e tão importante é isso. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, o que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração, sobre o entendimento deles. Quando, porém, deixam de seguir a Moisés e se voltam para Cristo, o véu é retirado. Aqui está. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Agora prestem bem atenção, pessoal. Isso aqui é de extrema importância, tá? Eu tenho muitas traduções aqui, muitas traduções bíblicas, muitas mesmo, tá? Um arsenal aqui de traduções bíblicas. Eu tô com esse livrinho aqui, mas ó, tenho essa tradução que eu quero mostrar para vocês, a nota de rodapé dessa biblinha aqui, vou até deixar aqui do lado. Tenho desse aqui, tenho dessa aqui, tenho dessa aqui, tenho dessa aqui, tenho dessa que é a mais surrada, tá? E tenho dessa aqui. E mais duas que eu tenho, a Thompson de estudo, que eu não uso muito, a Thompson de estudo, uma muito legal. Prestem atenção, pessoal. Eu vou para a marcação da nota de rodapé dessa Bíblia aqui, tá? Segundo Coríntios. Se tiver barulho aí é por causa que eu estou com o ventilador, que senão ninguém aguenta aqui não, tá? Eu vou para a nota de rodapé dessa Bíblia aqui, tá? Olha o que ele diz na nota de rodapé. Paulo afirma que suas... Tá aqui, ó. Vocês quiserem ver depois por conta de vocês, dê uma pausa aí e leiam, tá? Mas eu vou ler para vocês. Paulo afirma que suas relações com os coríntios não se guiaram por razões humanas, mas foi sempre movido por motivos apostólicos, como ministro de Cristo. Então a gente está falando de ministério, autoridade de ministérios, como ministro de Cristo. Não precisava de cartas de recomendação, que é o que se diz logo no começo do versículo. De carta de recomendação, deixa eu ver. Que recomendasse diante da comunidade. Seu ministério, guiado pelo Espírito, é superior ao de Moisés, que foi transitório. Presta atenção. Olha o que ele revela aqui. Tá? Tem muitas Bíblias, mas não precisaria. Por que não precisaria, pessoal? Estamos com 8 minutos de vídeo. Porque fica evidente, quando o Messias vem com o ministério do Espírito, ele traz o ministério do Espírito, fica mais do que evidente que ninguém nunca antes tinha falado de vida eterna. Ninguém nunca falou de vida eterna. Só Cristo falou de vida eterna. Quem mais falou de vida eterna para você? Então, o ministério da morte, tá? O que significa isso? O ministério da morte gravado com letra em pedras. Que é ministério da morte e da condenação. Ministério da condenação e ministério da morte. O que é isso que Paulo está dizendo nesse... Você vê que o que ministrava, o poder que estava ministrando sobre as vidas das pessoas, o que regia ela, o que tinha domínio sobre ela para que elas obedecessem, era aquilo que condenava. Era o que condenava. As pessoas tinham medo de morrer, não se falava de vida eterna, então o domínio era para esse reino aqui, para esse mundo aqui, para esse planeta e nada mais. Quando Cristo vem, a verdade de Cristo sobressai demais o que estava sendo ensinado. Tá?
Quando Cristo chega, o mundo está em trevas, porque existe um ministério diferente do de Cristo aqui. O mundo está em trevas porque quem está regendo o mundo é um outro ministério, que Paulo chama de ministério da morte e da condenação. Tá? Eu entrei nesse assunto porque tem uma amiga minha que ela fez algumas perguntas hoje no WhatsApp. Eu vou estar respondendo agora diretamente a ela e a vocês também. Que ela disse que tem um pessoal que eles têm alguns apócrifos antigos que eles são negros e fazem parte de algumas tribos aí, tá? E eles têm uma linguagem, os livros apócrifos deles têm uma linguagem diferente das dos demais e tudo mais. Veja só, por causa desses dois ministérios também se divide os povos.